A paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem está falando é o Bruno Leite e vamos dar a continuidade do estudo dos nove frutos do Espírito Santo. Infelizmente não pude finalizar, né, por causa de alguns problemas que aconteceu no celular, mas eu vou dar o término, né, que eu ia falar sobre o quinto e o sexto fruto do Espírito. No vídeo anterior eu terminei falar sobre o fruto da benignidade e eu vou falar sobre a bondade, o sexto fruto do Espírito Santo hoje, tá? Aleluia, glória a Deus. Só um pouquinho, vou baixar um pouco. Aleluia. Vamos falar sobre a bondade, o sexto fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no seu capítulo 23, versículo 6. O livro do salmista. Quer dizer, o livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. O salmista de Davi. O salmista Davi. Salmo 23, 6. Diz a palavra do Senhor: Certamente que a bondade do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Né? Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, né? Aqui o salmista Davi, quando ele fala isso, aqui você vê que era no momento a qual ele estava cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, né? E você vê que ali, quer dizer, aqui você vê que esse salmo relata sobre o salmo de proteção, né? Porque você vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele falou isso, ali você vê que ele estava pedindo proteção a Deus, né? A qual você vê, né, que um leão e um urso viriam o quê? Atacar as ovelhas do rebanho, né? E ali você vê que Davi ele pede o quê? Proteção. Aleluia, né? Glória a Deus. Isso aí, quando ele fala da bondade e misericórdia, isso mostra que Deus no, é tão bondoso que ele que nos guarda, nos guia, ele é misericordioso, né? Mas conforme a gente o que? Esteja no querer dele, na vontade dele, fazendo conforme o que ele quer. Por quê? Quem anda na justiça, Deus guarda. Quem anda na justiça, Deus sustenta. Quem anda na justiça, Deus livra. É. Porque sabemos que quando nós somos chamados por uma obra, ou quando nós temos um chamado, né? O inimigo ele se levanta de todas as formas para parar aquilo que Deus tem para nossa vida, né? Aleluia. Perdão, gente. Né? E você vê que Davi, né? Ele fala a Deus que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Então aqui você vê que Davi estava o quê? Orando, estava intercedendo para proteger, para guardar ele em momentos de aflição, né? Aí vamos entender um pouquinho a história, ó. Vamos lá. História, perdão. Falar sobre o estudo da bondade. Vamos lá. A palavra bondade vem do grego agatosune, quer dizer bom, né? Ó. O estado de ser bom, virtuoso, benevolente, generoso. O que significa? Desprendido, fazer as coisas com prazer, com amor. Que era no caso de Davi. Davi, ele cuidava dos seus rebanhos, tinha um amor pelas suas ovelhas, né? Então você vê que o bom pastor faz o quê? Ele cuida, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Está sendo o quê? Bondoso, está sendo misericordioso. Lembra o que Jesus vai falar lá em João 10, verso 11? O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Porque eu falei aqui que a Bíblia vai dizer que o leão e o urso veio que atacar as ovelhas do rebanho do
pai de Davi, Jessé, né? E ali você vê que Deus, ele dá a vitória, dá a força necessária para Davi derrubar o leão e o urso, né? Porque você vê que como era um jovem ainda, né? E era um homem, e era um jovem temente a Deus, Deus tinha o quê? Uma obra. Deus tem uma promessa. Porque quando nós temos uma obra e uma promessa, Deus vai o quê? Se responsabilizar. Porque, porque quando nós somos chamados para fazer a boa obra, o Senhor nos ensina também fazer o quê? As coisas com generosidade, por prazer, né? Porque tudo que nós fazemos o quê? Com amor, mas não para agradar a B e a C, é para agradar somente ao Senhor, né? É isso que nos ensina a ser generoso, fazer as coisas desprendidamente. Como assim, obreiro Bruno? Generosidade, fazer as coisas sem receber algo em troca, fazer por amor. Não para o homem, mas sim para Deus. Como a Bíblia vai nos dizer no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer: fazei de todo o coração quanto agradar a Deus e não aos homens. Então tudo que nós faz é para quem? É para Deus e não para os homens. Porque a recompensa vem somente de Deus. E você vê que quando nós temos um chamado de Deus, infelizmente o inimigo ele se levanta de todas as formas para parar, né? Tenta de qualquer maneira parar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas você vê que nós temos que entender que Deus o quê? Permanecer sempre no querer e na vontade do Senhor, sempre permanecer fazendo a vontade do Senhor. Mesmo que as coisas venham estar difíceis, que nós venhamos ter prazer, ter vontade de fazer a vontade do Senhor, né? Aleluia. Vamos lá. Onde parei? É generoso e semelhante a Deus em vida, em conduta. Como assim conduta? Obediência, fidelidade. É isso que ele está falando. Aí vamos lá, né? Tem algumas passagens aqui. Eu vou ler aqui com vocês no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, 19. Aleluia. Livro do Êxodo, capítulo 33, verso 19. Vai dizer assim. Aleluia. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Viu? Aqui você vê que Moisés estava orando, estava intercedendo para ter a presença de Deus. Por quê? Porque você vê que o povo, infelizmente, acabou se corrompendo, né? Quando, aleluia, quando o povo deixou de adorar Deus para adorar o bezerro, em Êxodo 32. E ali você vê que quando Moisés ele desce do Monte Sinai com as tábuas dos mandamentos, ele vê o povo na idolatria. E ali ele toma atitude para acabar com aquilo, com aquele pecado, né? E ali você vê que ele pega as tábuas, taca nos hebreus, pega o bezerro, queima no fogo e joga num rio e dá para o povo beber. E ali você vê que depois disso Deus o que? Enviou a sua justiça, a qual a Bíblia vai dizer que Moisés, né, pede, né, para matar aqueles que começaram a idolatrar, né? Porque você vê que quando o povo começou a idolatrar o bezerro, Deus queria acabar com o povo, queria destruir. Mas você vê que Moisés suplicou para não fizesse isso por causa da promessa que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó e multiplicasse a descendência do povo de Israel. E Deus é tão misericordioso que o quê? Concedeu mais uma oportunidade para se consertar, para que o povo se arrependesse, né? E você vê que aqui Moisés está o quê? Suplicando. E você vê que ele fala: terei misericórdia daqueles que eu terei? Não. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecer de compadecer. De compadecer. O que é compadecer? É compassivo, amoroso. Né? Isso é uma forma de ajuda. Né? E aqui você vê que o que? Suplicou. Ele estava suplicando. Né? Então isso mostra, aleluia,
que Moisés está intercedendo, né, para pedir a glória, para que a glória do Senhor manifeste tanto para ele, tanto para o seu povo, né? Porque o povo já havia se corrompido, o povo tinha deixado, mas você vê que o povo se arrependeu, se consertou, mas você vê que Deus não estava se agradando. Mas você vê que pela infinita bondade e misericórdia de Deus, ele que concedeu oportunidade para que o povo continuasse firme, para que o povo continuasse na fidelidade com o Senhor. Porque Deus tinha o quê? Uma promessa para a nação de Israel, de conduzir o povo à terra prometida, né? Mas você vê que o povo tinha o quê? Passar por um processo. Aleluia. E você vê que quando temos promessa e quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, Deus é tão maravilhoso que é o quê? Consegue a oportunidade, mas você vê que Deus vai enviar o quê? A sua justiça. Porque Deus é um Deus misericórdia, mas também ele é um Deus de quê? De justiça. Né? Aí vamos lá, outra passagem aqui, ó. 34:6, ó. Olha a palavra. Passando, pois, o Senhor perante sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, e grande em beneficência e verdade. Viu? O Senhor o quê? Misericordioso, piedoso, tardio em iras, em grande beneficência e verdade. Viu? Deus é um Deus misericordioso. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos aqui? Não. Por isso que Jeremias vai dizer em Lamentações 3:22 que a causa de ser consumido é a tua misericórdia. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Ai. Então, Deus está dando o quê? A oportunidade. Ele está dando uma esperança, né? E aqui você vê que é a parte a qual Moisés ele pega outras tábuas. E você vê que o próprio Moisés ele escreve essas tábuas. Mas para quê? Para que o povo viesse a guardar no seu coração e permanecesse o quê? Na fidelidade. Né? Então isso mostra que Deus é o quê? Um Deus de misericórdia. Um Deus benigno. Porque mesmo falhando, errando, a sua benignidade dura para sempre. Então isso mostra que Deus é tão maravilhoso que o que? Concede a oportunidade de nós se consertar e viver o plano que Deus tem para nossa vida. E permanecer o quê? Fiel a Deus. Que nós venhamos a permanecer por longos dias. Que nós vamos permanecer até o fim. Né? Que nós vamos permanecer na presença do Senhor. Né? Aleluia. Então você vê que Deus é um Deus de quê? De misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Vamos lá. Lá em Salmos 31:19. Vamos ver o que o salmista vai dizer. Em Salmos. Aleluia. Salmos 31. Salmo 31:19. Davi. Salmo de Davi. Ó. Quão grande é a tua bondade que guardaste para os que temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença do Filho dos homens. Viu? Então você vê que o Senhor é o que? Bondoso. Guardaste para os que temem. Como assim guardaste? Aquele que guarda o que? A minha palavra. Então aquele que guarda é aquele que confia. E mostra que Deus é o que? É bondoso. Né? A qual Davi vai falar aqui. Né? Porque sabemos que somos o que? Unicamente dependentes somente de quem? Do Senhor. E sabemos que se Ele não somos nada, não tem como conseguir nada se o Senhor estiver conosco. Então é necessário a gente entender que Deus é bondoso. Mas se nós falhamos, fazemos coisas que desagradam, Ele é o que? Enviar a sua justiça. Para nos ensinar que Deus ele se preocupa, Deus se importa conosco. Aleluia. É isso que Davi vai dizer, né? Porque você vê que grande é o que? A bondade, aquele que guarda, perdão, aleluia, aquele que guarda, perdão,
que guarda e o que teme a Deus e os que confiam nele, né? Na presença do Filho dos homens, né? Isso é uma forma de santidade, isso é uma forma de ser fiel a Deus. E lembrar que Deus é o quê? É bondoso conforme a gente seja o quê? Fiel. Mas também se vê que Deus é bondoso mesmo sendo infiel, mas se vê que mas se vê que quando Deus envia a sua justiça, é o quê? Envia a sua justiça para nos ensinar, é para nos instruir e nos mostrar andar no caminho. E mostrar que ele é o quê? Bondoso, ele se preocupa, ele se importa, ele tem misericórdia de nós, mesmo não merecendo, mas ele consegue uma oportunidade de nós deixar as nossas iniquidades, nossos pecados, para recomeçar, para ver os planos que ele tem para a nossa vida, né? Aí vamos lá, ó. Salmos 33, 5. Um salmista vai dizer, vamos ver o que o salmista vai dizer aqui. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor, viu? Então, o Senhor que é bondoso. Então, a terra dá o quê? Cheia de justiça. Okay, ó. Ele ama a justiça e o juízo, né? Porque ele não se agrada com iniquidade. Ele não se agrada com injustiça. Ele ama a justiça e o juízo. Até para aqueles que são desobedientes, Deus faz o quê? Justiça. Uma forma de correção para instruir, ensinar que Deus ele se preocupa e porque ele nos ama. Né? Então ele se preocupa. Ele é bondoso, mas também ele é o quê? Justo. Porque ele se importa com cada vida. Ele se preocupa. Mas conforme a gente seja o quê? Deixe de ser desleal. Mas conforme também a gente seja justo perante a Deus e andando segundo a vontade do Espírito, Deus começa o quê? Operar, começa a fazer milagres, começa a fazer maravilhas no meio de vós. Mas como? Conforme a gente esteja em Espírito. Como Paulo vai dizer, Romanos 8,4. Perdão. Para que a justiça da lei que se cumprisse em nós, para que não dá segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então a justiça vem por meio do quê? Do Espírito, não vem da carne. Porque a justiça não vem da carnalidade, vem do Espírito Santo, conforme a gente esteja segundo a vontade de Deus, né? Aleluia. Vamos à próxima. Ok, vamos lá. E lá em Salmo 107. Vamos ver o que o Salmo vai dizer. Salmo 107. Salmo 107, verso 9. Versículo 9 vai dizer: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Viu? Aqui, o salmista, quando ele escreve, aqui é do tempo a qual o povo sai da Babilônia. A qual o povo sai do exílio babilônico. A qual o povo fica 70 anos exilado na Babilônia. A qual Deus usaria a vida do rei Ciro para falar com Israel. E você vê que através da vida de um rei pagão, o povo se conserta. E ali, a partir dali, Deus começa a trabalhar e começa a tirar o povo do exílio babilônico. Para que o povo se voltasse. Para que o povo viesse a entender que Deus é o quê? É bondoso. É um Deus de bondade, mas também é um Deus de justiça. Porque, como eu falei, como nós erramos, Deus vai o quê? Nos punir, vai nos corrigir, vai nos instruir, para nós entender que Deus, ele se preocupa, ele é bondoso e ele quer que nós venha andar na integridade com ele. Ele quer que nós venha permanecer fiel a ele, fazer segundo a tua vontade e guardar a tua palavra. É isso que o salmista vai nos dizer, né? Isso nos mostra o quê? Fidelidade, uma chance que Deus está nos concedendo para recomeçar do zero e permanecer na fidelidade com Deus, né? Para ver as bênçãos, as maravilhas que Deus tem para nossa vida. Como Josué falou ao povo de Israel, Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então Deus tem o quê? Um plano para a nossa vida. E para que esses planos venham a acontecer, é necessário o quê? Ser
fiel, é necessário confiar, é necessário lembrar que Deus é um Deus de quê? De bondade, misericórdia, mas também ele é o quê? Deus de justiça. Vamos lá, aleluia. Vamos na próxima passagem. Carta que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, né? Romanos 2,4. Carta que Paulo vai escrever aos Romanos. Romanos 2,4. Ele vai dizer assim. Carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Roma. Okay, ó, impenitência dos judeus à justiça de Deus. Aí vamos lá, no verso 4. Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva o quê? A arrependimento. Sabe o que é isso? Paulo falando de misericórdia aos irmãos em Roma, para que o povo se arrependesse. Porque, como falei, Deus, ele é um Deus de quê? De misericórdia, ele se importa, ele se preocupa. Deus é bondoso, sim. Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, sim. Mas é Deus de justiça. Mas Deus é tão maravilhoso que ele o quê? Concede a oportunidade para o quê? Para exortar a humanidade para se arrepender, para se consertar. Que mesmo que aos olhos humanos pareça não ter jeito, pareça não ter mais como acontecer nada, pareça não ter recurso, o Senhor diz, tem jeito, tem mudança, tem esperança. Porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Jó, capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz, ainda há esperança para a árvore que se ainda for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Mudança, conserto. Ele está falando de renovo, ele está falando de conserto. Ele está falando de santidade. É isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, né? Que a benignidade de Deus nos leva ao quê? Arrependimento. E aqui você vê que tem pessoas que infelizmente ignoram a bondade de Deus, né? Mas você vê que Deus é tão maravilhoso que mesmo nós negando, ele continua sendo bom, mas você vê que ele, perdão, que ele é tão maravilhoso que o quê? Mesmo rejeitando, ele é bondoso e continua insistindo para que nós venha se consertar, para que nós venha avivar, como diz o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra. Na ira dos anos fica, na ira lembra da misericórdia. Viu? Deus é bondoso, né? Deus é misericordioso, Deus é amor, mas ele é um Deus de justiça. Aleluia, glória a Deus. É isso que Paulo fala para os judeus, né, em Roma. Mas você vê que aqui o povo está o quê? Desprezando. E aqui Paulo, com a sua autoridade, está o quê? Com a sua autoridade, está fazendo o quê? Estava mostrando o amor de Deus para os judeus. E os judeus daquela época eram ligados mais à sua cultura. Eram ligados mais à lei mosaica, ou conhecido como a lei de Moisés, ou conhecido como a Torá, o livro judaico, como conhecido como Pentateuco, né? E você vê que os judeus era difícil, era um povo que não acreditavam no cristianismo. E ali Paulo estava exortando, estava repreendendo aos irmãos de Roma. E mostrando a bondade que Deus tinha para os judeus para que se consertasse e deixasse as suas antigas práticas e voltasse para o arrependimento. Para que se arrependesse e voltasse para Deus. Né? Porque veja, é como João fala para a igreja de Éfesos, né? Apocalipse 2,15. Ou 2,5, perdão. Lembra-te de onde caíste. Arrependei e pratica as primeiras obras. Viu? Então isso mostra que Deus é o quê? Oportunidade. Como Deus o havia de Israel. Né? Lembra quando Deus havia de Ciro? 45, versículo 22 de Isaías. Ele diz, olhai para mim, sereis salvos vós, os termos da terra. Porque há um Deus e não há outro. Então isso mostra que Deus é um Deus que dá o quê? Oportunidade, uma esperança para que as pessoas venham voltar para o Senhor. Voltar para o primeiro amor. E aqui você vê que o povo estava sendo o quê? Duro. Estava sendo difícil, não queria buscar mudança, não queria se consertar, queria continuar com as suas práticas, com a sua cultura, queria continuar, quer dizer, com as suas práticas, com os seus pecados,
com coisas que não estava edificando, mas na verdade o quê? Corrompendo. Olha aí que coisa, né? Aí vamos continuar aqui, ó. Efésios 5:9, né? Carta que Paulo vai escrever aos Efésios. Efésios 5:9, carta que Paulo vai escrever. Efésios 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça em verdade, viu? Olha que coisa, hein? Paulo dizendo aos irmãos em Éfesos, né? O fruto do Espírito é o quê? É bondade, é justiça e verdade. Então Deus ele se alegra com o quê? Com a justiça, com a verdade, né? Então aqui você vê que aqui Paulo ele fala do quê? Do amor, né? Ele fala para que a igreja de Éfeso venha estar em espírito, para que a igreja venha se consertar, para que a igreja venha fazer o quê? Buscar a santidade. Porque a Bíblia diz o quê? Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12:14. Então isso mostra que Deus ele está dando o quê? Uma esperança. Ele está mostrando que Deus é o quê? É bondoso, é justo e verdadeiro, né? Como eu falei, Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, sim, mas é um Deus de justiça, né? Tanto pro bom, tanto pro mal, né? Porque quando Deus nos pune, não é porque Ele quer o nosso mal, não é porque Ele quer prejudicar, é porque Ele nos ama, Ele se preocupa. Lembra o que João fala para a igreja de Laodiceia, né? A qual Deus usa a vida do apóstolo João para falar para os irmãos de Laodiceia, ele diz o quê? Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo o quanto eu amo. Tá? Aqui é bondoso, está falando da generosidade que Deus está sendo com a igreja de Laodiceia. Ele disse, eu repreendo e castigo o quanto eu amo, se pois zeloso, arrepende-se. Olha que coisa. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de quê? De justiça, ele sim importa. Aleluia, né? Então Deus ele se importa com cada um, ele se preocupa, aleluia. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca, ele não quer deixar se como fala, não quer perder a sua vida para o inimigo, para Satanás. Por isso que ele fala aqui no capítulo 4, verso 27 de Efésios, ele diz, não deis lugar ao diabo. Né? Porque quando nós damos lugar ao diabo, o diabo faz o quê? Um estraçalhaço, quer nos aniquilar, quer nos destruir. Mas Deus é tão maravilhoso que ele dá o quê? Considera a oportunidade de se arrepender, de se consertar. E isso mostra o quê? Uma bondade de Deus para conosco. Né? Aleluia, glória a Deus. Né? Então isso mostra que Deus é o quê? É um Deus bondoso, um Deus que dá a oportunidade de consertar. Aleluia, glória a Deus. Né? Porque todos nós merecemos o quê? Uma oportunidade. Porque Deus é o quê? É bondoso, é benigno, misericordioso. E Ele dá a oportunidade para todo aquele que quer o quê? Se achegar a Ele. Para deixar a sua vontade. Deixar a sua vida de escravos para ser filhos dEle. Né? Deixar de ser do pecado para andar na graça. Né? Porque o Senhor o quê? Concedeu uma graça concedeu a graça não merecida para que nós venhamos receber, perdão, ele nos concedeu a graça não merecida para que nós venhamos viver o melhor dele. Porque Deus é o quê? Bondoso, é benigno, é amoroso, mas também ele é justo, quando é para ser. Por isso que você tem o quê? Uma boa conduta, uma boa conduta, em fazer de acordo com ele quer, para ver os planos que ele tem preparado. E é necessário a gente entender que nós venhamos o quê? Se consertar e andar segundo de acordo com a vontade dele. Lembra o que Paulo diz em Romanos 12:2? Não vos confundeis com as coisas assim, para que o quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então por isso que eu sei que por isso que o Senhor nos ensina o que? A dar em espírito. A lembrar que Ele é bondoso, mas também Ele é justo quando é para ser. Para mostrar às pessoas que Deus, Ele está dando a oportunidade de recomeçar
para começar do zero para viver os planos que Ele tem para nossa vida. Amém? Eu vou dar continuidade daqui a pouco, no próximo vídeo, e daqui a pouco eu volto, tá bom? Aleluia.